Obrigado a todos pela presença. Eu acho que ele falou da minha reputação. Eu vou tentar falar da minha consciência, então vai ser completamente diferente. Eu devo dizer que eu tenho 19 anos, não é porque nasci há 19 anos atrás, é porque eu marquei meu nascimento sempre há 19 anos no dia de hoje. Ótimo. Para ver se eu conheço o engano a minha vida. Mas às vezes eu procuro justo, procuro uma cabeça e já não tenho mais. E aí tem que tomar remédio, tem que ir no médico para verificar o porquê. Eu trouxe 3 livros. Cada um deles tem um significado, mas eu vou não ficar o peso, porque já estou com alerta e vou botar aqui em cima, na ordem. Bom, então vamos pelo formalismo. Durval Freire de Carvalho Olivieri, filho de Durval Pessoa Olivieri, neto de Durval Devoto Olivieri, nascido em 1945, no dia 28 de setembro, meses depois de encerrada a Segunda Grande Guerra Mundial. Eu não sei porquê, mas isso me afetou. Eu sou um indivíduo avesso à guerra. E, felizmente, o mundo que vivemos, apesar de muito violento, ele não teve grandes guerras pela prática. Se tivesse, talvez não estivesse preparado para ela, porque sou do oposto. Talvez fosse um desertor, tivesse preso, tivesse julgado pelo sistema militar. Inicio agradecendo o convite de Marcos, ministro da Consiste, engenheiro Marcos, que, entre outras coisas valiosas, me ensinou na teoria e na prática as bases que me possibilitaram minha reinclusão na economia, na atual sociedade da informação. Eu devo a você, Marcos, porque por meio de Marcos eu aprendi o sistema binário, ou seja, sim e não, preto e branco, e através desse sistema binário fica tudo colorido, fica tudo, digamos assim, transcendental. Cheguei a pensar até de que ele estava me vendendo um peixe errado, porque eu estava acostumado com o sistema decimal. Mas aí, ao longo dos anos, eu refleti em que esse sistema decimal nos corrompe, nos perturba, porque, na verdade, ele é muito menos possante do que o binário. Até porque, se ele fosse possante suficientemente, já seria aceito pelos americanos, que coordenam metade do mercado, e por todos os europeus. O sistema duodecimal dos ingleses ainda permanece por períodos perturbando, mas o binário chegou. E por que esse binário eu tive que aprender com Marcos? Porque ele teve que demonstrar para mim, explicar o que desse sistema binário ser possante e capaz de alimentar todo o algoritmo da informática. Na época não era tão moda assim, já Martins sabia fazer cálculo do PC, usando BASIC e HP, aquelas maquininhas com acoplamento lateral e uma mini impressora, etc, mas a gente estava desafiado. E hoje, esse Durval que lhes fala é capaz de estar em rede em tempo real, graças ao seu sistema binário. Eu compreendi o binário, inclusive, até porque os executivos do mundo de hoje, que não raciocinam de modo binário, estão falindo. Porque o binário é feito para mudança. O decimal é feito para as coisas mais longevas, mais fáceis de assimilar. A outra coisa que eu aprendi com o Marcos foi a fazer a pergunta if not then. Bem primário isso lá nos algoritmos do computador, mas toda vez que eu boto um D ou U, eu faço essa pergunta aí mesmo. Se eu não puser ali, vai acontecer o quê? E esta pergunta foi que me trouxe aqui, porque se eu não aceitasse esse convite de Marcos, então o que aconteceria? Se eu não aceitasse o convite de Marcos, o que aconteceria comigo? Eu preciso refletir. E aí foi que me fez aceitar, apesar de desconhecer absolutamente o resultado dessa segunda opção. Então eu estarei aqui com vocês fazendo a pergunta, if not then. Se eu aqui não me comportar bem com vocês, o que é que vai acontecer comigo? Entrego a vocês. E aí vocês decifrem binariamente o que vier para frente. Mas, então Marcos, eu tenho que agradecer a você esse convite
porque eu estou aqui contrariando um sistema meu pessoal, de que pouco falo de mim mesmo, pouco raciocínio sobre mim mesmo, até porque tudo que passou comigo é parte da história do passado. Eu sou fruto do que ainda vai acontecer, embora esteja vivendo nesse momento exato aqui, construindo esse vai acontecer. Me perturba às vezes quando eu vou lá para minhas origens, depois eu explico porque essas fases, primeira fase, eu nunca achei que ia morrer enquanto tinha 20 anos. Cheguei aos 40, nunca pensei que ia morrer. Cheguei aos 60, ainda me iludi pensando que nunca ia morrer. Mas agora eu estou planejando estrategicamente a minha quarta fase, e nessa eu tenho que botar o dia que vou morrer por parte do planejamento, até para que ele fique adiado o máximo possível, com o comportamento que eu vou fazer, baseado na linguagem binária, no if not then, de como é que eu vou não fazer acontecer se isso me for possível. Então, isso vem me ajudar, essa discussão aqui, a discussão do meu próprio ser, o nosso ser, a essência do ser, a presença, Dasein, aqui com vocês. Alguns eu conheço, digamos, são convidados, os meus amigos, pela amizade. Tenho 30%, 40% de amigos. O dono da casa também é amigo, então estou em ambiente satisfatório. Mas discutir com vocês a coisa do meu ser, de modo que seja de alguma forma útil, requer realmente um grande projeto, e eu não me confesso preparado para ele. Mas vou fazer aqui mesmo o projeto e aqui vamos executá-lo. Primeiramente, me surgiu uma inspiração com a apresentação. Na apresentação, ele começou a falar de sucesso, de vencer, de não sei o que e tal, e isso é importante. As mudanças, né, o estado de equilíbrio é a mudança. Lembra o surfista? Eu tenho um amigo surfista que me ensinou também a surfar. E eu tomei um caldo prático para aprender que não tinha que voltar lá surfar, mas que tinha que levar aquilo em consideração. Então, essa visão que eu venho discutir com vocês, ela, de certa forma, é a primeira vez que faço, do ponto de vista oral. Já fiz desenhando no tempo que ele pintou, isso já foi praticado um pouco depois, como aconteceu. Mas então eu tenho um artifício aqui inspirado na exposição, é de que eu preciso confeccionar com vocês. Se eu dissesse construir, eu dissesse engenheiro, não, confeccionar. Tem a ver com indústria. Uma frase que possa ser útil a nós daqui para frente. Então eu fiz uma proposta e vou democraticamente colocá-la para vocês. E no final eu vou ouvir de vocês se concordam ou não com ela. Se concordarmos, são nossas as palavras. Se não concordarem, ficaria minha. Isso levaria para frente ou não. Sentir sucesso é sentir que seremos úteis. Foi o que eu compreendi de sua exposição. Vamos repetir para sentir sucesso. É sentir que seremos úteis. Bom, a primeira dificuldade do falar do meu ser é que eu não me considero a pessoa que mais conhece. Eu conheço muito pouco o meu ser. Conheço apenas aquilo que eu vejo de resultado dos olhos de vocês, por exemplo. Do resultado das coisas que vou fazendo. Mas quando eu tenho a sensação do meu ser nesse sentido, já passou. Eu já não tenho mais condições de usufruir delas. Então o que eu faço? Como uma forma de autoproteção, eu parto da premissa que o meu ser não é aquilo, mas o que vai ainda acontecer que eu estou fazendo agora. E é nesse sentido que eu traço minha vida. Eu também não sou a pessoa para falar bem do meu ser, nem mal, porque eu sou parcial. Eu aconteço, eu planejo, executo, controlo, tento ser bom, cometo meus pecados,
Mas quem sou eu para me julgar? Não sei. Então eu me encontro diante de um grande enigma aqui que eu compartilho com vocês e vou deixar um tempo para vocês fazerem as perguntas, porque vem lá um bocado de filosofia. Com o passar do tempo, tal qual aconteceu com Jung, lá que me neguei a vir aqui, não achei que valia a pena, não havia ninguém interessado em ouvir Durval Olivieri, a não ser alguns amigos, nossos amigos. Eu acho que gostam de conversar. Mas o Jung sonhou que caberia a ele falar para um jornalista sobre seus achados altamente científicos, uma linguagem popular, para que todo mundo pudesse ler. E daí ele saltou, logicamente, porque a divulgação daquilo foi muito útil para o mundo. Eu acho que eu sonhei que devia vir aqui falar. Não entendia direito o que é que eu vinha fazer, quem eram as pessoas, mas eram amigos. Então eu achei que isso pode ser também para mim um novo livro. Eu tenho ali 3 e eu ainda não identifiquei o quarto. Por quê? Lá na frase diz que, quando eu escrevi isso aqui, para me orientar, porque ele dizia, você pode se emocionar, começar a se atrapalhar, é bom você trazer um PowerPoint, ou então um escrito. Então eu me baseei aqui que a felicidade e o sucesso era ser útil. E eu aqui alterei, e passou a ser novo para mim. Ser sucesso, ser feliz, não é ter sido útil, é ainda estar atrelado a um processo de ser. Essa diferença talvez defina melhor a minha personalidade, a minha intranquilidade, a minha maneira de ser no mundo, com os outros e com o chamado mundo circundante, o meio ambiente. Então, essa visão de querer ser útil, ela não é simples. Ela não tem sido simples para mim. Requer uma ciência, requer uma forte dose de planejamento. Porque o usual é a gente sentir que está sendo útil, o que fizemos, o que está acontecendo. Mas a gente nunca foi perguntar, seja a priori, seja a posteriori, ao indivíduo a quem foi dirigida essa tal da utilidade, se ele gostou, se ele concordou, e essa era a sua real visão de utilidade. Muitas vezes não, muitas vezes sim. Isso nos leva a crer um absurdo, é de que tudo é útil, de alguma forma. E aí vai a outro princípio que norteou sempre minha vida. Se eu não posso dar uma solução, proponho uma burrice. Aí você diz, isso é um absurdo. Propõe um absurdo, uma burrice. Eu chamo burrice um absurdo. E aí, por quê? Porque automaticamente todos se rebelam contra ela e vai surgir uma ideia melhor. Esse é o outro. Então, essa visão de consultação ao nosso próximo é a nossa alegria. Durval Olivieri nunca fez nada, a não ser pequenos artesanatos, pinturas e desenhos, e com as suas próprias mãos. Sempre fez isso junto com os outros, com os colegas, e sempre com um senso de amizade, de respeito ao próximo, que foi ensinado muitas gerações antes, como veremos. Por quê? Porque se nada positivo for gerado daquela tentativa, fica algo insubstituível ali, reinante, que é a amizade. E ela é duradoura e geradora de novas sementes e de novas plantações. Amizade. A amizade em italiano chama-se amicícia. Ela difere do amor, essa coisa que a gente fala tanto, que a música fala tanto. Não tem música feita sobre a amizade, porque é cafona, é clichê. E falar sobre a amizade parece ser algo de demagogia. Mas fiquei feliz, porque eu botei aqui e fiz isso antes. E vi aqui apresentado no quadro do mar. Feliz de estar com vocês. A amizade é que nos dá a força do próprio ser, porque a amizade
é que nos impele a ser. Vamos definir o que é ser. Aí vamos lá no livro desse filósofo. Esse primeiro livrinho aqui foi o mais primário de todos os que eu já li. Uma coletânea que o Dr. Norberto fez em 68, quando tinha uma série de jovens estudantes, estagiários, querendo ser engenheiros na firma dele. E ele já era um homem de 50 e poucos anos. Então ele reuniu algumas verdades, coletadas aqui e ali, da religião, da vida, do trabalho, fez do que necessitamos. E eu li esse livro numa viagem para Barragem de Pedras, e daí em diante me tornei um admirador do engenheiro Norberto. Me ajudou a ser engenheiro, apesar de não falar só lugar de técnica de engenharia. Na escola politécnica não tem uma palavra passada de um professor para o aluno que diga respeito a essas palavras aqui. Deve existir aí na coletânea do que eles hoje chamam os trabalhos do engenheiro Norberto de tecnologia empresarial Odebrecht, né? Mas essa daqui é a verdadeira raiz do raciocínio. Ela teve uma importância em uma das minhas fases da vida, a número 2. Esse outro aqui, Mil Tons de Verde, que é um livro sobre empresa, administração, planejamento, motivação das pessoas, empreendedorismo, entre aspas. Ela é uma tradução que eu fiz do livro de um ministro do meio ambiente da Holanda, que também era vice-presidente da McKinsey Europa. Hoje é amigo nosso, que doou seus honorários, que eu também doei para o Rotary, para essas movimentações de vacinação contra a poliomielite no mundo, que agora vai ficar em moda com a gripe e outras coisas, né? Ou com outros nomes. E eu devo até registrar que a capa foi projeto de seu irmão, com todo um carinho. Em 15 minutos ele pegou uma capa meia cafona que eu tinha e transformou nessa capa bonita aqui, no qual Simval, que é um desenhista da Pia e do lugar onde tem a toda. Mas por que eu falei dos 2 livros? Porque eu tenho que chegar a esse terceiro. Não consegui chegar ao fim, tem 3 anos de continuada leitura. Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Meu pai, perguntado por mim como ele definiria o homem, o ser humano, ele disse: difícil. Eu sou médico há esses tantos tempos e é uma coisa tão desencontrada que eu posso dizer a você descritivamente o que é o homem, mas definir, conceituar. Mas eu preciso botar aqui que eu estou estudando a reforma do Teatro Castro Alves para o Dr. Norberto e para o general Geisel, que querem colocar 30 milhões de dólares para reformar o Teatro Castro Alves. E precisa assim, partir da premissa do que é o homem, que é o sujeito que vai entrar ali, vai sair dali, vai entrar de um jeito, vai sair de outro. Então, se não se sabe o que é o homem, não se tem um ponto de partida da mudança pretendida. E esse respeito a esse homem aí é que os membros da parte cultural querem defender. Eles acham que a entrada de 2 empresários no mundo da cultura é privatizar a cultura e, consequentemente, deturpá-la em prol do capitalismo, assim, os nomes surgem na roda. Então eu preciso entender o que é homem, porque se eu entender o que é homem, vem a condição de respeitá-lo. E aí meu pai, 30 minutos. Já foram ou ainda vem? Inclusive com as perguntas. Mais para perguntas. Então, meu pai disse: olha, para lhe ajudar, então eu vou dar uma tentativa de definição do homem, que está aberta, que foi passada pelo livro de Heidegger, esse filósofo alemão pouco compreendido, porque afiliou-se ao partido nazista, nacional-socialismo, e depois saiu, porque viu que não tinha nada a ver, mas só o fato de ele era reitor de uma universidade lá na Alemanha, quando o Hitler começou. Mas ele era amante de uma judia, ele deu toda a sua formação humanista, e que foi quem divulgou o trabalho dele ao final, depois da guerra, porque ele era mal visto pelos judeus. Foi ela, a judia, que salvou ele depois do derrite da execração. E o Heidegger dizia: o homem é um projeto inconcluso sendo no mundo, junto com os outros e com o meio ambiente. Na sua ordem em espiral,
Ora, ele está como quer ser, e há felicidade. Ora, ele está como não quer ser, e ele então tenta alterar o mundo, ou ele tenta alterar a si mesmo, para evitar o desespero. Aí eu peguei essa frase do meu pai e comecei a ver isso como engenheiro, uma ordem espiral, em que esse homem era quem ia sugar a reforma do teatro, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, na direção que o homem quisesse. O que teria que se fazer era analisar como alinhar esses homens. Olha, o teatro foi reformado mais adiante por uma visão muito mais perigosa que a empresarial, a governamental, centralizadora. E ele continua sendo uma instituição carente de apoios financeiros, porque não tem nele próprio a visão de que a cultura é um dos maiores negócios que a humanidade tem feito ao longo dos anos, e a arte, e cujo valor só não é maior porque é fora de moda ser empresário de cultura. E, consequentemente, o teatro está reformado, se utilizou de todo o esforço, mas a mudança cultural, de que vale a pena se colocar empresas para fazer cultura, porque se está fazendo colocação de empresas para fazer tudo ou mais, muito mais a parte cultural. Mas as empresas que fazem cultura têm suas dificuldades, porque o mercado não sendo organizado, sua atuação não é completa. Está aqui presente, França, com o nosso teatro da Arquideu da Vitória e suas dificuldades. Só existe porque é mantido pela atividade lucrativa relativamente do ensino da língua inglesa, uma coisa simples, mas que consegue manter o teatro para uma sociedade a duras penas. O próprio Teatro Cachopo só existe porque as subvenções estão ali fortes, e essas subvenções são muito mais tendenciosas do que se o Estado estivesse regulando elas e o mercado estivesse se desenvolvendo das atividades produzidas. Então, meus amigos, o ser, para mim, não é que eu fosse um sábio, eu apenas dei certo, porque eu entendi que era sempre junto com os outros. E aí o meu pai me fez ver que isso era o pensamento deste filósofo alemão, que escreveu o livro Ser e Tempo, duas grandezas importantes para quem quer analisar mercado, concorrência e não competição, mudança, linguagem, comunicação, está tudo contido nessas reflexões desse filósofo. Mas eu falei de que houve um momento na minha vida que me pediu a dona Jaci Brito, que tinha uma galeria que promovia pintores neófitos e artistas neófitos, que eu pedisse a algumas pessoas para escrever sobre mim. Eu disse, como é que faz? Você escreve e pede a Jorge Amado, se tem algum amigo, seja amigo dele, tem um cara. Ele escreve aquilo como se fosse você. Eu a ele, ele acha que você é aquilo. Aí você vai, Jorge Amado, vai não sei quem, tem uns 5 ou 6 nomes importantes. Eu me lembro bem do Jorge Amado, que era meu vizinho lá nas 7 Casas, na Itapuã, eu, Fernando Peixoto, Ivan, Antônio Andrade, tínhamos umas casinhas de anões, e que o nome foi dado para o Jorge Amado, porque ele passava, parece a casa dos 7 anões. E todo dia ele passava com aquela bengala, estava com um amigo nosso. Mas eu achei estranho que eu tivesse que pedir uma pessoa ou outra para escrever sobre uma coisa que ela não conhecia, que era o desenho que eu fiz. Eu posso levar 50 e tantos desenhos para mostrar a essas pessoas? Não, não pode, não há tempo. Aí eu fiz, então não vou. A senhora vai ficar sem essas declarações. Mas então suas obras não vão vender. Eu falei, não, quem vai comprar as obras? Se merecer. O que eu fiz? Então eu escrevi no fundo do convite, que se abria assim grande, em 4 pedaços, a fotografia composta por Eduardo Valdo do que era a minha pessoa e como é que eu tinha feito o outro lado, que eram as pinturas. Eu me retratava como um quadrado, mas o quadrado não era assim tão óbvio, era uma pontinha dele, metido no ambiente familiar, também quadrado, tradicionalista, que era metido no ambiente profissional, de batistaca, de construção civil, de sala, de escritório, também quadrado. Mas isso
sob uma série de influências que eram todas citadas, era metade do mundo que eu conhecia. E o outro pedaço do mundo, a outra metade, eu não conhecia. Vem lá dos meus tataravós, das montanhas da Itália, voltaram na Ligúria, Alessandria, revoltosos contra a dominação, talvez pioneiros da democracia, eram carbonários. Vieram para o Brasil expulsos do seu país. Depois voltaram lá com o nome de Garibaldi e reunificaram aquela Itália. Mas um deles não voltou porque ele veio para cá com 7 filhos. Teve que se radicar com o Francisco Oliveira. E esses traços portugueses da Itália, naquela seriedade, havia até alguns santos na família que direcionavam o porquê do cada dia. Da outra também carbonário, já agora na costa italiana, Chiavari, veio o Devoto, também carbonário, também companheiro do Garibaldi. Asilado para cá e aqui se casou. Olivieri com o Devoto deu meu avô e botaram o nome dele Durval. E eu sempre arrependido dessa escolha, porque ela fez a escolha do nome do meu pai e o meu. Eu não gostava do nome Durval. Hoje eu até talvez retrate um pouco a minha personalidade, que me ajudou. Dur, em visigodo, bárbaro, quer dizer porta. Val é o indivíduo que abre a porta, fecha a porta, é o zelador da porta. Val vem de valete, aquele indivíduo que está ali para zelar da porta. Então, de um Durval velho, passado por um Durval pai, depois um Durval neto, eu não podia deixar de ser um sujeito que gosta de abrir as portas e as janelas para os amigos e para as pessoas. Este é o sentido de tentar ser útil. Está sendo abrindo sempre, e é por isso que a gente se deu muito bem esses anos todos, porque é o seu espírito também. E algum dia me darão o valor devido para você abrir tantas portas e, no caso seu, literalmente tantas janelas, que se fala em inglês, Windows, não é? E você. E o pior é que o cara que também faz o Windows, o nome dele é Gates, mas ele não é. Tem ligado nessa janela, mas talvez mais inteligente do que eu, ele cobra a entrada, porque ele não está com a obrigação de abri-la pelo nome, é só tomar conta do Gate, né? E o meu é o cara que abre e fecha. Bom, o fato, Marta, que eu consegui analisar a minha vida pensando sair do Rio mais fácil ou mais difícil. Como é que eu vou enrolar o Marcos? 20 minutos ainda? Poxa, eu já estaria com sono se fosse metade de você. Mas então, Marcos, eu comecei a extrapolar, embromar. Depois eu vi que tinha pessoas assim que merecem muito, como Eduardo. Agora estou vendo Mila em França e os outros novos amigos aqui. Eu digo, poxa, mas eu pelo menos tenho que embromar de alguma forma essa solicitação de Marcos. Para não decepcionar, como é que eu vou ser útil num troço que eu não sei o quê? Chegar lá falar de mim, não posso ser enfadonho. Mas aí eu disse, eu vou falar sobre mim e vou dar uma visão quantitativa. Eu vou falar, por exemplo, sobre metade de mim, que essa não tem ninguém que consiga discutir. Aí fiz o cálculo e olha que eu fui à ponta do lápis e descobri que 1/3 de mim eu passei dormindo. Então eu podia falar sobre isso sem risco nenhum, porque todo mundo dorme parecido. Depois eu somei mais algumas horas comendo, e nisso eu sou cuidadosíssimo, só como o que gosto. E não como mais do que o necessário para que o gosto continue no dia seguinte, uma semana depois, e agora, alguns meses depois, porque de vez em quando eu erro nessa apreciação e a barriga vai começando a aumentar de espaço. Então eu estou precisando desse tempo. Somei as horas, depois eu disse, tem umas horas também que todo mundo faz igual, eu posso chegar lá e falar, todo mundo concordará tomando banho, vestindo a roupa, penteando o cabelo, calculei, somei as horas de dormida, com as horas de comendo, com as horas de lavando, com outras horas mais difíceis, e deu metade da minha vida. Metade, rigorosamente, 30 e poucos anos que eu passei fazendo essas coisas. Deixa eu falar sobre isso. Facinho. Rapaz, puf, aí deu um eureka. Foi esse o mote principal da minha vida. Nunca aceitei dormir mal.
por dormir bem ser o meu princípio fundamental. Nunca fui para o dia seguinte com um problema do dia anterior. Sair, dizia um amigo meu, você tem uma arte de entrar nos negócios, mas você tem uma capacidade estranhamente possante de sair na hora certa. Olha, você conhece. Toda vez que eu me sinto causando alguma infelicidade momentânea, porque a negação do princípio de ser útil, porque está sendo o oposto, e isso vai com homens, com mulheres, com amigos, com companheiros, com trabalhos, com tudo. Rodolfo Teixeira me ensinou: tudo que você quiser, que lhe dê prazer, naquela hora, uma hora depois, um dia depois, uma semana depois, repita sempre, nunca lhe prejudicará. Não tem nada que lhe prejudique se nesses prazos não acontecer. É muito difícil. Depois de 7 dias, o corpo se esquece, a mente se esquece. Meus amigos, com esse negócio em mente, e com a ideia do dormir bem, eu não me perdoo dormindo mal. E quando eu acordo de um dia que dormi mal, no dia seguinte eu não repito o que estava fazendo no dia anterior. E isso me tirou de um bocado de ambientes em que eu estava sendo, digamos assim, sobrando, não estava colaborando, não estava sendo útil, não estava somando. E as pessoas ficaram felizes à medida que eu saí. E eu, por minha parte, muitas vezes por vaidade, muitas vezes por falta de maturidade, achei que eu tinha perdido ao sair. Mas lá na frente Deus veio me dizer: rapaz, repense que você ganhou. Você não tem que pagar nada a ninguém para falar bem de você. Pense só quanto custa, se é que ele quiser. Então, analisando minha vida, não vi nada assim de proveitoso para vocês, a não ser que vocês perguntem, aí eu vou responder dentro do senso de ser útil. Ao responder vai ser conforme a pergunta que eu... Até porque, voltando a dormir, foi naquelas horas também que eu dormia que eu sonhei soluções absolutamente indecifráveis para alguns dos meus problemas, que eram problemas coletivos. Mais adiante. Bem, a tentativa de fazer uma coisa interessante, eu dividi minha vida em 4 pedaços. 20 anos para baixo. Fui infantil, fui menino, fui filho, fui sobrinho, fui irmão, fui estudante, dava um burro tremendo sendo estudante. A hora que eu mais estudava era durante as aulas. As pessoas iam falando, os professores, eu ia anotando e criando minhas contestações ao largo, fazendo perguntas. Fiz perguntas por toda a minha vida. Hoje, Eduardo, em reuniões da associação comercial, eu nunca fiz uma pergunta. Não me sinto mais com o direito a fazer uma pergunta em público. Porque toda vez que eu gero uma pergunta em público, eu digo: poxa, que vaidade é essa? Tem tantas pessoas ali, por que é que eu tento tomar o espaço? Não tem. Já fiz perguntas para a vida toda. E realmente, raramente faço perguntas. Mas, a não ser quando são ambientes que a gente precisa estar atuando continuamente, interativamente. Mas perguntar, eu gastei tudo no dia dos primeiros 20 anos. Passaram-se os outros 20 anos, eu era agora um cara que sabia tudo. No primeiro não sabia nada, no segundo sabia tudo, era ligeiro, não usava o anel porque era mais boçal não usar anel do que usar. Então eu era muito boçal. Gosta de ver se tem um boçal ou é muito antigo? Entendeu? Eu era metido. Eu achava que eu era o estado da arte da engenharia. O meu referencial era América do Norte, era firmas americanas. Aprendi inglês graças a uma bolsa do American Field Service que tinha a ver com o Rotary. Fui morar numa família americana de rotarianos e aprendi. Meu pai também era rotariano. De que Rotary buscava, na verdade, tem todo tipo de gente em todo lugar do mundo, inclusive no Rotary. Mas a maioria prezava a verdade. Estava aqui, eu acho a verdade pretensioso. Eu substituo sempre que falo sobre o Rotary. Verdade sem A, ou uma verdade mais indefinida. Mas muitas coisas na nossa vida deixam de ter importância se a gente fizer essa pergunta: é uma verdade ou é verdadeiro? E metade não é.
A gente perde muito tempo com coisas que são meras suposições, hipóteses. Por exemplo, é verdade que eu estou respondendo a pergunta de vocês? Claro que não é. Então eu tenho que abreviar isso para permitir as perguntas. Orienta a gente. Depois, a segunda prova do Rotary, que é quádrupla, demora de chegar na quádrupla, é justo para com as pessoas. Tem a ver. Se não for justo, não é bom. Não, se não for justo, alguém vai se rebelar e vai jogar aquilo por água abaixo. Então tem que ser justo, não é por ser bonzinho, não. É porque ser justo é fundamental para quem está no mercado, para quem está na sociedade, para quem tem dinheiro. E o Bossal não era muito justo, era prepotente, arrogante. Na verdade, não seguia esse livrinho do velhinho. Depois pergunta do Rotary: criará novas amizades? Amizade é um envolvimento de respeito crescente, de construção coletiva. E o Rotary apresenta isso. Eu comecei a me influenciar, entrei no Rotary. Eu tinha 20 e poucos anos quando voltei ao Rotary. E aí aqueles indivíduos já mais idosos começaram a formar a minha própria pessoa. Eu não sei citar os nomes. Tinha muitos. Um deles ainda é vivo, Oswaldo Bolso, naquele tempo. O outro morreu, João, Soares mesmo. Pessoas que eram assim, figuras importantes, doutor Aristides Trovicho, eles me transmitiam por inglês, você pega em inglês, mas era tão repetida aquela história que eu acabei absorvendo e virei um sujeito, com 20 e poucos anos, insuportavelmente maduro para a época. E refuguei todos aqueles conceitos de balsalidade com os quais eu tinha saído da escola politécnica. Me transformei num bom engenheiro. Acreditem vocês. Criativo. Tinha arquitetos amigos meus. Virei compadre de Fernando Peixoto. Mas também era amigo de André. Enfim, era essa geração de arquitetos que presenteou a Bahia com uma série de obras desafiantes. E lá dentro da construtora Norberto Odebrecht eu também convivia com alguns outros ex-boçais, ou alguns até ainda também. E essa boçalidade, ela às vezes é curada, mas precisa tomar o remédio. E se não tomar o remédio, ela vai ficando crônica e a própria pessoa nem pensa mais que está sendo, ou foi, ou será boçal. Qual é o remédio? Bem, cada um tem o seu. Tem uns que vão consultar a Madame Beatriz, conhece? Passado, presente, futuro. Por empregos, por negócio, embaraço na vida. Normalmente, se você der sorte e não tem um fracasso, ele nunca toma esse remédio, porque o remédio só é tomado quando se tem necessidade. O sapo pula, mas não é por boniteza, é por precisão. Então, o indivíduo que vai ter nas decepções, ele vai tendo que assumir o remédio. O remédio tem cara de humildade, mas humildade é uma coisa passiva, meio inerte. É preciso que seja mais possante do que humildade. Digamos que houvesse, do mesmo jeito que a arrogância é uma coisa ativa, a humildade também fosse. É preciso que o remédio seja formulado para cada um. Tem pessoas. Alguns indivíduos conseguem esse remédio indo passar uns tempos com o monge e o executivo. E essa questão ela reflete também na relação familiar, na relação com os filhos, com os parentes. Eu não quero dizer que essa arrogância, essa falsidade não vem de vez em quando, não, ela vem como vem tempestade. Entende? A gente não pode ser sincero. Não sou arrogante? Então preciso estar sempre atento para que ela não nos atraia como uma tempestade. Guarda-chuva não resolve. Mas então, eu estou agora na segunda fase, passando para a terceira. Não teria essa terceira na minha vida se não fosse uma coincidência. Eu fui transformado num servidor público, algo que eu execrava na segunda fase. Eu não apreciava o servidor público, achava que era sempre uma pessoa indolente, preguiçosa, que se acostumava com aquele tipo
que me colocaram dentro desse processo. Tive que conviver com políticos, sem ser político, sem ter ideais políticos, porque teve que fazer essa verificação íntima minha, e fui conhecer o meu ambiente de trabalho, nos meus 63 anos de vida, no serviço público, abnegados, que se dedicam com pagamentos muito pequenos, reconhecimentos menores ainda, mas que fazem a máquina governamental, apesar de todas as suas taras, de todos os seus vírus, funcionar. Apesar dos seus líderes, muitas vezes, mal orientados e maus orientadores. Mas essa máquina, ela é admirável. E se eu não tivesse tido essa terceira fase da minha vida como servidor público, talvez eu não estivesse tranquilo aqui com a minha consciência para falar com vocês, apesar de até poder ter uma reputação e um patrimônio mais expressivo, porque o trabalho público não aumenta o patrimônio, no máximo mantém, e a reputação nem sempre é verdadeira, porque aquela que a gente consegue às vezes observar é o que vem pela imprensa, e a imprensa também é movimentada por processos que não são às vezes transparentes, de utilidade. A imprensa às vezes não pergunta ao público se é aquilo que é. E esse é um defeito crucial na imprensa. A imprensa mostra ao público aquilo que interessa a ela para obter mais anúncios ou a satisfação pessoal de um jornalista profissional normalmente revoltado. Então, eu com isso quero dizer que também a imprensa é um ambiente fantástico, mas eu o desconheço. Sei que sem ela não teria feito o meu trabalho público magnífico. Mas essa abertura com a imprensa, ela era um trato de duas mãos. Você fala, eu lhe dou a informação, mas você não fala aquilo que vai ser deseducador, porque não adianta ficar fazendo alarme de coisas do meio ambiente, porque a conta vem muito maior depois. Bom, está chegando o fim, né? Já está com 5 aí? Falta. Acabou tudo? 6? Bom, então 5,99 agora. Ora, nessa terceira fase do servidor público, entrou aí a verdade, aquela prova quadro, a sociabilidade, a solidariedade, a fraternidade universal e a sinceridade na profissão, o respeito à ética profissional. E eu, de certa forma, conhecia isso. Meus pais, meus avós, mas fui obter orientações organizadas disso do Rotary. E aí me chamaram novamente para o Rotary, nessa terceira fase. O outro tinha saído, fui morar no Rio de Janeiro, uma desarrumação momentânea de uma área internacional que fui iniciar na construtora e que resultou dos primeiros contratos internacionais do Peru. E temos a felicidade de termos negado a entrada nossa no Iraque na época. E esse Rotary, sendo novamente um ingresso importante na minha vida, acidental, porque precisou de um amigo de muitos anos atrás dizer: você vai fazer uma palestra no Rotary sobre o meio ambiente. E lá chegando, eu fiz. E ele aproveitou o João Pérez, que foi advogado de todas as coisas certas que eu fiz e que me abriu a porta para eu sair na hora que quis e achei importante, porque não continuei fazendo nada de errado, porque sempre me alertou. Grande formação moral esse rapaz, esse companheiro. E comigo tem um carinho todo especial, porque hoje ele é um advogado, vamos chamar assim, mega expressivo, e ainda tem sempre um espaçozinho para cuidar daquele momento especial, aquela consulta meio, digamos assim, simples, descomplicada, mas complicante, que o Durval às vezes faz aí. E dá respostas com todo o interesse. Então, quando o Rotary entrou novamente na minha vida, arrumou de novo. Porque se não fosse o fortalecimento que eu recebia do Rotary, aquelas pessoas, toda a sociedade, vocacionadas para ajudar o meio ambiente e, consequentemente, a mim. E mais, Eduardo, você aqui, eu não tive o prazer de conviver. Mas a associação comercial, sim. Eu ia toda semana.
Eu ia para lá como homem de governo para vender o peixe do meio ambiente. E as pessoas, os companheiros da associação comercial, compravam o peixe do meio ambiente em atenção à minha pessoa. Todos os dias tinha um espacinho para eu falar sobre o meio ambiente, como é que estava, e me tiraram de grandes filhos e possíveis tentativas de me botar para fora do meu trabalho. Eram aqueles companheiros. Não posso pagar nunca, nem citar os nomes, porque eram dezenas. Mas me lembro de Zé Carlos, que uma vez disse: não, quem vai falar sobre o meio ambiente hoje sou eu. E aí Zé Carlos fez uma explanação baseada no poeta inglês chamado Burke, e dizia a José Carlos: dificilmente na vida humana de sucesso a decisão do homem corre por um lugar e a natureza corre por outro. Poxa, isso é possante, rapaz, que beleza esse troço. E assim, mais adiante, João Telly disse: poxa, está aqui o Olivieri recitando poesias de Oscar Wilde sobre o mundo. Se ele está atrás do livro ali, se não me engano, se fosse uma bola com um pouco mais de 1 metro de diâmetro. E vocês todos estão atrasados. A Constituição brasileira nos obriga, a Rotary e a todas as instituições não governamentais, clubes, empresas, como coletividade, a defendê-lo e protegê-lo para estas e futuras gerações. Olivier, fique calma aí que agora o assunto é comigo. Eu vou advogar isso aí. Então essas coisas foram muito importantes. E assim eu chego no finzinho da minha terceira fase. Quer dizer, como posso chegar no fim se eu ainda não sei onde é esse fim? Mas o fato é que está por aí, nos 2 ou 3 anos que passaram, aos 60 anos, pode estar daqui adiante uns 68, o fato é que começa uma 4ª fase. E essa 4ª fase é prêmio de Deus. Eu noto que não há uma separação nem entre a terceira fase e a 4ª, como também não há entre a primeira e a 4ª, porque eu volto a ser criança algumas horas. No trato, por exemplo, com música, com a arte, com o ato de ler todos os dias. Eu preciso ler, passa a ser como se fosse um vício. Eu não posso me afastar. Agora estou lendo um livro de Norman Mailer, Os Nus e os Mortos. Dificílimo de ler, estou lendo em inglês, porque li um outro traduzido para o português, fiquei revoltado, porque ele fala da vida infantil de Hitler, e que a tradução perturba o entendimento da questão. Então estou sempre lendo alguma coisa, além dos seus relatórios, né? Que infelizmente estão ficando mais azuis e consequentemente mais agradáveis de ler. Mas eu quero dizer que nesta 4ª fase eu tenho uma visão. A visão que eu tenho nesta 4ª fase é que devo continuar procurando a frase lá do começo nosso: me sentir bem. E um dos modos de me sentir bem é usando a primeira pessoa do plural. Sentirmos sucesso é sentirmos que seremos úteis. E assim eu me coloco, Marcos, à disposição de vocês para qualquer tipo de ajuste ou até para fazer uma palestra completamente diferente dessa, cheia de dados sobre meu currículo. Alguns podem ter interesse em tecnologias especiais sobre o meio ambiente, sobre as obras do emissário submarino, como é que eu fui o assassino nacional de um homem e me recuperei. Nunca fui preso, mas nem ele próprio me prenderia, porque ele morreu e eu tentando salvá-lo. Então, quem tenta salvar um homem que morre não é o assassino, certamente. Mas fui taxado. Então tem certas curiosidades aí que vocês querendo, podem. Tem também o fato de eu ter ajudado no começo numa grande empresa de construção, a OAS, que foi feita com uma espécie de fotografia, digamos assim, especular da construtora Norberto Odebrecht, que a gente sonhava ter. E que houve. A interessante é que com a formação da construtora OAS, a Odebrecht se modificou como consequência disso e das próprias crenças empresariais. Aquilo ali foi para ela um aprendizado muito mais forte do que a formação da Cobeba,
a formação da construtora Autochefe, a formação da construtora Eldorado, porque essa outra que fizeram, ela nasceu não de uma individualidade, mas de 3 ou 4, 5 ou 6, um paradigma diferente de associatividade, de participação. E está aí até hoje, com todos os seus trancos e barrancos, está aí produzindo obras nesse país, do jeito que os outros concorrentes dela produzem as obras. Não é nem melhor, nem pior, nem mais adequado, nem menos adequado. Exatamente nos mesmos tipos de sinalizações que o mercado lhe oferece. E isso é importante. Está lá o Pinheiro, um dos fundadores está lá até hoje, o César, que é realmente um touro para trabalhar, foi estagiário meu. Saíram outros, deviam ter saído. Eu não consegui, porque eu saí, fui o primeiro, eu não podia dizer também não saia, entende? Mas eu tentava, apesar disso. Agora, se você não acha que eu devo sair, por que você saiu? Aí ele disse, olha, a razão que eu saí está sendo diferente da sua. Tá, eu precisava embromar, mas o fato é que outros saíram no carro, difícil superar uma cabeça como a de carro sua. Tem muito a ver com a sua criatividade. Sempre um sujeito inquieto em estar realizando mais. Criativo, grande engenheiro. Nicolau chegou depois que eu saí. Que sujeito admirável como engenheiro. As plantas que o Nicolau passava para o mestre de obra, o mestre não podia errar. Porque ninguém erra distinguindo o verde do vermelho, a não ser que seja daltônico. E tudo que estava na planta estava qualificado. Aí existiam os chamados pincéis pilote naquele tempo. Hoje tem outros nomes, os marcadores coloridos. A planta de Nicolau era uma obra de arte falada. O mestre não tinha por onde errar. E onde tinha uma curva qualquer, estava lá uma seta indicando, deixe isto para eu decidir no campo. Era um grande engenheiro de obra. Pinheiro, grande rapaz. Não convivi com o Pinheiro, mas está lá segurando uma barra de seda. Bem, como disse, o tempo esgotou. Estou aqui eu reconhecer que na minha fase infantil, desculpe o tempinho aí, eu tinha que dar um crédito ao esporte. Eu nunca fui um grande esportista, mas sempre tentei ser. Houve um tempo que eu fui até o equivalente no Brasil, não existe, mas na América do Norte é o janitor. É o cara, o gandula, que carrega as bolas de basquete, etc. Eu não consegui ir para o time, mas consegui ser gandula. E aí, por quê? Porque eu precisava estar ali inteirado, e o gandula exercita também. Aí, naquele conceito americano. Mas consegui me colocar no time de basquete. Joguei tênis, aprendi tênis com os americanos. E golfe. E eu achava meio chato, mas depois eu fui meio que não era tão fácil assim, porque já no Brasil, eu quis jogar golfe, 3 ou 4 extensões musculares graves, aí vi que o negócio é barra pesada. Mas sempre está na minha mente o professor Coelho, o senhor que era o professor de ginástica do colégio de aplicação. E Dona Leda Jesuíno, que queria que a gente fosse bom aluno, etc, mas dizia, vocês têm que praticar o esporte, porque é pelo esporte que vocês aprendem a disciplina, o autocontrole. É pelo esporte que vocês vão aprender a trabalhar em grupo, porque sem grupo o esporte não se faz. E eu não posso esquecer disso, que aquela mesma pessoa que cobrava ciências naturais, a matemática, a filosofia, a álgebra, etc., ela cobrasse também no esporte. E essa senhora merece a lembrança, porque vez por outra eu me lembro dela. Ela teve tantos filhos na sociedade que se arrepende de não ter sido uma boa mãe com uma filhinha dela que fez falta a ela. E ela disse, olha, eu fui mãe de todo mundo, menos da minha filha. Acontece com os grandes líderes. Aconteceu com o Pasteur, aconteceu com muitas pessoas. Elas sobrevalorizarem a coletividade a tal ponto que o seu familiar passa a ser, digamos assim, colocado em segundo plano. Reconheço que em algum momento da minha vida eu tive esse pesadelo. Dormi mal quando percebi que a filha que tinha não ia ser feliz daquele jeito e acordei no dia seguinte e fiz mudanças. Por exemplo, saí de um bom emprego, um bom trabalho na construtora Norberto do Odebrecht. Naquele momento, porque a família e a minha dormida lá, conscientemente equilibrada, merecia mais do que a ambição pessoal. E podia dizer,
Agir certo? Difícil de dizer. Mas hoje, 63 anos depois, eu diria que se voltasse lá, teria ido ver o jogo. É sinal que naquelas circunstâncias eu teria feito da mesma forma. Estou aqui à disposição. Perguntas? Vamos, Gerson. Fala, Gerson. Isso. Fala, depois não fala. Pode contar. Durval, hoje nós fomos brindados não com uma palestra de engenheiro ou de profissional, ou da palestra de filósofo. Você poderia ter escrito muitos livros na área de filosofia, porque tem filosofia na veia. Né? Queria te perguntar o seguinte: você está falando de uma palestra de pessoas tão jovens quanto você. Você, como filósofo, você revelou, o que você recomenda para nós todos hoje? Serem filósofos. Se você ignora as partes técnicas, as partes pragmáticas, procure se aprofundar na filosofia, porque ela ensina os caminhos. Eu incluo na filosofia a psicologia, a conhecer a si mesmo. Para uma plateia especializada como você, profissionais, eu posso arriscar dizer, seja filósofo. Mas se fosse uma palestra assim, mais popular, mais corriqueira, eu dizer, sejam religiosos. Entende? Aí você diz, por que religioso e não filósofo? Porque a filosofia é uma religião sem doutrina, sem metodologia, sem, digamos assim, sem a liturgia. E isso nem sempre é fácil do próprio indivíduo dominar, porque ele tem que ser ao mesmo tempo o discípulo e o padre. Mas, na falta dessa filosofia, uma boa religião para orientar o dia a dia de cada um. Na hora que falta a luz do bem-querer, todo mundo se sente endiabrado no dia. Aliás, esse livro de Norman dele sobre o Hitler, ele fala da melhor organização empresarial que ele conheceu, a do demônio. Ele considera o demônio uma organização empresarial, mas cuja moeda não é dinheiro. A moeda da economia dos diabos é o tempo, porque tem poucos diabos para fazer muito mal, então tem que economizar tempo. Então aí essa visão dele é muito interessante. Então todo mundo tem seus demônios de vez em quando, não precisa ter como se espantá-lo. Pulsar não é bom não, porque o demônio não é o antagônico de Deus completo. Daí ele tem que ser autorizado por Deus. O demônio é um tipo de indivíduo que dali também alerta para as oportunidades de fazer o mal. Então ele sinaliza para o bom. Então eu diria, a resposta para ti seria ser filósofo. A gente na filosofia encontra algumas respostas que às vezes a gente não gosta de procurar. Fala, João. Não, eu gostaria de saber do senhor atuações como profissional e como pessoa na sociedade hoje. Hoje? Isso. É aquilo que eu lhe falei, eu tento ser criança, me associando com a minha primeira fase, aprendendo, lendo, estando sempre aberto, até para essas coisas inusitadas, como falar sobre mim. Eu vim aqui sem saber o que é falar, muitas coisas. Eu tinha um roteirozinho ali, script que eu fiz, mas se vocês olharem, eu não segui, não. Segundo a minha parte profissional, organizada, de executivo, eu preciso trazer para o dia a dia de hoje de um indivíduo já sexagenário, uma forma mais organizada, inclusive planejar o meu ócio. Ou seja, o ócio na fase terceira incomoda porque dá uma sensação de inutilidade. E o ócio na fase quarta do sexagenário, ele precisa ser colocado numa janelinha do arquivo de utilidades, porque o corpo vai ficando mais envelhecido, o mercado rejeita aquele corpo e aquela mente por uma questão simples e ética, e precisa dar espaço para os novos, porque os novos é quem tem a necessidade fisiológica de assumir o mundo. Aliás, porque se não houver essa renovação, nós
seríamos piores do que o tempo de Platão. Aí você diz, mas nós não somos muito melhores, não somos, nós não somos piores. Nós somos mais ou menos equivalentes aos tempos de Platão. Sócrates, Platão, Aristóteles. Uma coisa interessante falada ontem, que um era feio, o outro era não sei o quê, o outro era bicho. Então o Aristóteles era o tal do bicho, faz parte do mundo, né? É preciso haver uma reflexão sobre essa questão da atitude que nós temos sobre os sexos, sobre as pessoas, sobre os gêneros, muito em moda, né? Então nessa quarta fase, normalmente é a terceira. Peter Drucker qualifica de a terceira fase. E diz assim, você tem que fazer um exame, tipo um plano estratégico, de autoavaliação. Como posso melhor contribuir? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? O que é esperado de mim? A resposta dos Estados Unidos da América vem trabalhos voluntários. O que são trabalhos voluntários? São trabalhos que não têm uma remuneração direta, mas lhe levam a uma contribuição social absorvida e aceita pelo mercado, organizada, aliás. Aqui no Brasil também eu faço isso, já faço isso há mais tempo. Por exemplo, somos orgulhosamente contribuintes voluntários da Associação Cultural Brasil e Estados Unidos. A nossa atuação lá não é uma atuação só de decorativa, não. O França está continuamente interagindo conosco, como se nós fôssemos executivos da organização. E não há a mínima cerimônia. No Rotary é a mesma coisa. O Rotary é uma organização que tem 103 anos e se mantém com esse tipo de transmissão. A associação comercial, aqui o presidente, obrigado por esse orgulho e coincidentemente a minha gratidão com a associação. Se quiser pode mencioná-la aos companheiros, não é? Porque sem eles eu não teria tido aquele sucesso político, estratégico no CRA. Então eu tenho que, por exemplo, eu não posso oferecer os serviços que eu oferecia na terceira fase, em que eu era um executivo. Eu tenho que agora admitir que no espaço que eu ocupava tem outra pessoa e ela vai se sentir com toda a sua organização melindrada se eu começar a interagir. Então eu tenho que ter esses cuidados. Tenho conseguido preencher meu tempo 100% e chegando em casa às vezes 8, 9 horas da noite, substituindo parte do trabalho remunerado por trabalho voluntário. No Hospital Martagão Gesteira, eu sou membro do presidente do conselho, logo mais adiante não serei. Serei governador do distrito do Rotary, que me indicaram há uns dias atrás. Sei que isso vai me absorvendo no ano 2011. Já estou fazendo os meus planos para isso, né? Porque o Rotary precisa dessa antecipação. Professor, gostaria de ter lá na minha segunda fase, ter assumido um compromisso de professor. Naquele meu tempo não era, ou era professor ou não era, era uma coisa igual. Mas se eu tivesse tido, pelo menos na terceira fase, gasto um tempozinho meu para ser professor, talvez hoje adicionasse felicidade, porque o professor consegue um caminho para ser útil muito mais fácil do que o não professor. Sobretudo se o professor for estudioso, tiver uma experiência prática válida e for educado no trato com os alunos. Eu, por exemplo, não consigo aceitar a atual descrição de alguns conhecidos meus que dizem que os alunos são endiabrados, de respeito ao professor. Eu entendo que quem quebrou o ciclo vicioso do respeito, ou virtuoso do respeito, foi o próprio professor que se desmoralizou. Eu não acho que nenhum aluno que esteja ouvindo alguém que quer o bem dele vá continuar se rebelando, sendo indisciplinado ou afetando a estabilidade e segurança de uma classe. Então eu acho que o professor é um caminho importante. Eu não tenho essa atividade de tempo integral. Eu participo em 2 ou 3 cursos de pós-graduação que me dão mais ou menos 20 dias cada um por ano, não é? Então são 60, 80 dias em que eu estudo para essas aulas e faço as aulas presenciais, corrijo os trabalhos. Acredito que se eu tivesse mais densidade de capacitação, de ensino na área ambiental, na área de qualidade total, foram as áreas que eu me dediquei. Na terceira fase, eu poderia continuar crescendo. Mas de toda forma, essa quarta fase, ela também vai ter que ter crescimento como mola médica.
eu entendo que na nossa economia, como ela é traçada, o que não está crescendo está morrendo. A musculatura nossa, se não está fazendo ela crescer, ela está considerando-se esquecida. Inspirado na organização dos diabos, o tempo tem que ser colocado como uma variável lá deles, mas para nós, por exemplo, o corpo é a circulação sanguínea. O sangue não circula aleatoriamente, ele circula mediante demanda da gente. Quando eu faço assim, ele circula. Quando eu fico atento, ele circula. Então, às vezes o que a gente pensa que é estresse é útil. Está um Estresse positivo. Estresse proativo. Para 60 anos não é suficiente ser positivo. Tem essa questão do positivo que o Marcos falou. Esse professor que escreveu o livro verde, eu fui fazer uma proposta dele ajudar na revisão da lei ambiental brasileira. Porque a lei ambiental brasileira, que no início era boa, começou a ficar um centro de complicações. O Ministério Público entrou pesado agora, virou sofisticação jurídica. Está todo mundo insatisfeito. Os órgãos públicos, CRA, Secretaria de Meio Ambiente, o próprio Ministério Público, que tem gente boa lá dentro, do jeito ruim. Os juízes são péssimos, porque não entendem do meio ambiente, tem que dar soluções liminares, etc. As empresas fazem um esforço tremendo, não são reconhecidas, são imputadas responsabilidades que não sabiam que tinham. E assim, aí eu fui, o senhor vai fazer uma crítica a essa lei nossa para a gente fazer uma proposta de modernização. Não conte comigo. Mas como, professor? Começou pelo verbo do tempo negativo. Eu não aceito nenhum projeto, eu tenho 70 anos, só aceito projetos que começam com o verbo no tempo afirmativo. Mas eu altero, eu em vez de botar, não tem mais jeito, irreversível. O seu projeto não me interessa, não tenho como colaborar. Começou com o verbo no negativo. O senhor está sendo radicalista. Não aceito, porque eu tenho direito a fazer isso, Oliveira. Eu sou aposentado, só posso dedicar a coisas que estão com o verbo no tempo positivo. E assim foi. É um exemplo radical. Eu aí passei a me inspirar e tem que estar certo. Porque se você recusar terminantemente, Marcos, tudo que é negativista, tudo que começa com o verbo no tempo negativo, de repente, só chega para você coisa que você pode ajudar. Então, esse é um dos conceitos. Começam a surgir tempos livres, de 2 da tarde às 5 da tarde, nos dias de não sei o que fazer com esses horários ainda. Mas acredito que vai haver uma outra coisa que vai se encaixar. Me recuso a pintar quadros. Porque ele me pergunta, você continua pintando quadros? Pintar quadros é um processo de altíssimo estresse, de alta contestação mental. Não é algo, como se diz, hobby, não. É uma coisa estressante, como também escrever livros. Eu tenho sonho ainda antes de embarcar para outra viagem, de escrever um livro, mas não uma filosofia, que isso seria almejar muito. Tipo assim, uma novela, um romance. Mas eu vejo a dificuldade que isso representa. Vou dizer um próximo que arrisco um cara que escreve romance. É um filósofo mais profundo do que o cara que filosofa. Porque a cada personagem daqui, ele tece considerações de caráter altamente profundas. Um bom escritor de novela, de romance. Novela não é da Globo, o romance cada dia mais vai ser chamado de novela. Difícil escrever uma novela. Porque você ao mesmo tempo tem que ser filósofo, psicólogo, engenheiro, e você tem que empatizar com aqueles personagens, porque senão o leitor não é atraído. Qualquer vacilo que você dá na descrição, está aí. Eu instalo aquele Milan Kundera, grande novelista, grande romancista. E a gente fica preso no enredo, que é interessante, se esquece das conjecturas que ele faz em paralelo, que são todas filosóficas. Oswaldo, eu conheci depois da Odebrecht, depois da Laes, e um momento que marcou, nessa fase eu também já não tive mais interação foi quando você estava no CRA. Eu fui à posse da pessoa que nos sucedeu, e você também estava lá. Naquela semana eu tinha tido a oportunidade de conhecer algumas pessoas chaves,
seu nome saiu na conversa, me convidaram para a posse. E eu fiquei impressionado na posse, como você roubou assim. As pessoas simplesmente me adoravam. O que eu ouvi lá, né, elogios e elogios e elogios. Voltando um pouco na época do consórcio da Ética com Estilo, quando nós começamos a trabalhar, também as pessoas tinham com você uma relação, um tratamento, uma coisa prazerosa. Você fazia com que as coisas acontecessem. Dá essa pílula para nós. Como é que faz? Não vale filosofia. Não vale. Mas, Marcos, uma das coisas mais difíceis coincide ser também uma das coisas mais fáceis. Você, por exemplo, o lema do Rotary, servir antes de ser servido. Fácil de falar, todo mundo entende, todo mundo aceita. Vá praticar. É difícil. É preciso ter uma estratégia, é preciso ter uma visão, é preciso ter uma consciência de capacitação para servir. Servir não é uma coisa que qualquer um serve. Servir significa uma forma organizada de pensar no próximo, pensar no interesse comum, de pensar no interesse do outro, que também é um ser como você. A pílula talvez tenha que ir para o campo da filosofia, no sentido de que a resposta não está dentro de você, e sim no outro. Nesse livrinho do Dr. Norberto, tem uma página aqui, vou pegar só por cima, que ele diz assim: ninguém é tão inteligente quanto todos. Não abri na página certa, então perdi a chance, mas a frase é mais ou menos essa. Então é preciso que esse conceito, esse ideal de servir, que na verdade ele é a priori, filosoficamente, o conceito de reconhecer, ou seja, de ser reconhecido, pago e sustentado e crescido, que é o mecanismo empresarial. Ou seja, servir pressupõe uma consultação simulada ou real ao interessado. Não tem perda maior do que uma mercadoria ou um serviço que é feito sem ter alguém que queira, numa escala assim exagerada. Saindo de filosofias humanistas para empresa. Norberto Odebrecht, um livro que escreveu lá dentro. Não tem asneira pior do que produzir alguém que não tem quem queira. E isso é o que a gente está fazendo por aí no mercado. Grande parte da parte financeira, por exemplo, deixou de ter em mente o interesse do financiado. Passou a ter em mente o próprio processo de como repassar os créditos e os débitos desses acordos. Você vê uma firma sair da Espanha para comprar a Coelba, ela pouco estava interessada nas máquinas que tinha a Coelba, nos transformadores, ela estava interessada no número de assinantes que ia comprar, que era quase como se fosse um software que ela estivesse comprando. Então, Marcos, para uma empresa como a sua, que trabalha justamente essa sistematização da comunicação, da informação em tempo real, isso tem um valor exorbitante para o empresário que quer ter sucesso, ou para o governante que quer produzir bons serviços públicos. É a proximidade simulada ou real do interesse do consumidor. Porque é o consumidor, na minha visão, o Marx diz que é o produtor que gera o consumo, mas ele lá adiante diz que é o consumidor que o mantém. Eu acho que Marx tinha uma visão na época dele. Para mim, hoje é o consumidor quem mantém e quem gera a produção. Na rapidez que nós estamos, não sei sua experiência, doutor Eduardo, como empresário, mas você, a qualquer instante, vai para a rua trabalhar para produzir alguém que não tem alguém esperando, para produzir alguma coisa que não tem alguém esperando. Pode até fazer por engano, não é verdade? Mas logo logo você ajusta. Então eu vejo que essa sintonia do outro,
E por isso a busca filosófica, porque às vezes a filosofia faz uma ligação muito simplificada de duas coisas complicadas. Eu digo sempre, nas minhas aulas, quando a gente ignora a técnica, quando a gente ignora o método, procuremos alinhar na filosofia. Porque pelo menos as pessoas vão se entrosar, vão se sintonizar. Então, no seu caso, por exemplo, a resposta é essa. Como você pode ir auxiliar o indivíduo que quer realizar alguma coisa com o outro que precisa da realização? E aí, é através do servir, organizar, servir, sobretudo, perguntando ao indivíduo, de alguma forma, o que é que ele quer. A informação hoje, eu vejo às vezes um certo risco para empresas como a sua, que lidam com a informação, da superoferta. Mais importante hoje do que dispor da informação é dispor de um sistema de filtração. Você me mostrou os sistemas aí que filtram, mas cada pessoa tem uma necessidade de filtração diferente. A informação é tão excessiva. Meu pai dizia que ele só via uma explicação para o camponês quando tomava um corte, botava cocô de cavalo ou de boi na vida. O número de bactérias de tétano era tão numeroso que entupia os vasos capilares. Então é assim que está o sistema de informação hoje no mundo. A qualquer momento que você pede uma informação, existe uma super oferta. Quando o Google começou, era uma beleza. Você botava uma palavra ou duas, botava umas aspas, vinha aquela coisa com 5 ou 6 opções. Agora você experimente botar seu nome, o meu, na internet. Tem 20 mil citações, vai vir citação até do meu avô, do tempo que ele foi prefeito de Ilhéus. Então, hoje você tem um sistema que tire do seu cliente essa exposição excessiva à informação, talvez seja uma possibilidade. Informação não é uma coisa que é como servir, é indefinível. Você consegue conviver com ela, mas você não consegue definir. O que é servir? É indefinível. Mas uma das coisas é ouvir o indivíduo que quer ser servido e não ter uma fórmula fáustica de servir. Porque quando você pressupõe, às vezes, o Edolfo Alemão lá, comunista da escola de Frankfurt, Habermas, diz assim: a ordem da razão prática vista por Kant. Primeiro, uma reflexão pragmática. É ou não é verdade? Você botou aqui. Segundo, a reflexão ética. Está ou não está de acordo com nossos pensamentos maiores do certo e do errado? Terceiro, uma reflexão moral. Neste local, neste exato momento, se aceita isso? E, por último, a análise técnica, jurídica. Se você for analisar os processos importantes que estão sendo objeto de decisão no governo brasileiro, nas grandes empresas brasileiras, você vai ver que a técnica e a jurídica está começando a ordem da razão prática. E ainda é pouco resto. Então, essa visão, é evidente que nem sempre a gente consegue ser o que seria desejado. Eu estou aqui apregoando um mundo justo, que seria ingenuidade minha. Eu não sou consequência de um mundo justo, nem sou um sujeito isento de pecado, total. Mas a gente sabe distinguir o que é pecado e o que não é pecado. Na hora que está fazendo, depois. Antes não, porque senão a gente faria, né? Então eu acho que essa informação filtrada é importante. É uma coisa que eu diria na tentativa de obter o que é servir. Servir e servir bem. E não é se chegar a dizer, eu servi, foi espontâneo, trabalho voluntário é obrigatório. Eu dizia sempre, em meio ambiente, só existe salvação do meio ambiente se todo mundo for voluntário obrigatório. O que é voluntário obrigatório? Voluntário é que o sujeito diz como ele quer ser responsável. Ele diz, eu serei responsável. Então é um ato voluntário. Mas é obrigatório, porque daí em diante passa a ser o compromisso dele. E anotado no CREA, e se ele fizer errado, vai dar uma nota baixa lá para o CREA, porque tem que ter alguém olhando para saber se está certo ou se está errado, porque se o senhor não vai conferir, no final ninguém sabe que não é certo. Então é essa a visão. Ô Val,
mas acho que mais um. Você vai falar mais um? Não, oxalá a sua quinta fase entre para que daqui a 25 anos nós estejamos novamente vivendo um momento tão gostoso como vivemos hoje. Na semana que vem, diferentemente do que temos feito ao longo desses 162, nós vamos fazer um lanchinho especial na segunda-feira, com certeza um dos maiores cientistas do Brasil, que vai acontecer 17 horas, das 17 às 18, o Dr. Silmar Coutinho. Mas aí, a bola é sua. Não, eu queria fazer uma, para eu dormir bem, você colocou no seu, durante a sua fala uma diferença entre concorrência e competição. Não inventei, não, copiei. Dr. Norberto vive se batendo com esse negócio todo, chegando ao ponto de vem um filósofo francês, professor, vem aí para falar na universidade, o professor Soulages, fui lá entrevistar o Dr. Norberto. E eu fui de Araque, porque meu irmão era o tradutor francês para o. E aí o Dr. Norberto entregou ao almoço, está aqui esse livro, Educação para a Vida. Eu queria lhe pedir desculpa, porque isso aí contém um conceito equivocado de como ter sucesso empresarial. Fiquei assustado. Ele disse, na época, não, no tempo que esse livro foi concluído, eu estava doente, eu tive uma operação, eu passei 3 meses sem vir aqui, e soltaram essa versão que está aí, que se baseia de que precisamos todos ser competitivos para sobreviver. E essa não é a tese correta. A tese é que o sistema de competição ele é excludente. Ele, na verdade, ele não é cooperação. O que nós precisamos ser é cooperativos. Ou seja, nós precisamos ir para o mercado, concorrer. Mas o indivíduo que oferece uma proposta alternativa para nós, para a nossa, ele tem o mesmo grau de contribuição que a nossa. E às vezes a soma é maior do que zero. A maioria das vezes a soma é maior do que zero. Então competição é para um mercado que é excludente, soma zero. Eu ganho, você perde. Eu ganho, você paga. Então a concorrência é uma visão mais moderna e menos arriscada. Ela não é. Ela pressupõe alguma competitividade. Ou seja, busca de eficiência, busca de eficácia, capacitação contínua, inovação, mas ela é muito mais despertadora do mercado e da aceitação da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, do que a abordagem, vamos chamar assim, o paradigma da competição. Até a própria propaganda muda, ela passa a ser mais aceitável, mais distraída. A propaganda, que eu digo, a comunicação institucional de produto. Então isso está acontecendo no mundo. Eu não tenho, digamos assim, uma experiência com relação a resultados positivos da concorrência como algo superior à competição. Mas no mundo que está aí de crise, só vai se safar quem for solidário, quem conseguir se entrosar melhor. Os próprios bancos vão ter que tirar aquela ideia sarracena do lucro financeiro a qualquer custo. Por quê? Porque é o cliente dele que está. No início não era assim. Os bancos eram os fomentadores do progresso. Ele era amigo do que tomava empréstimo. Então ele tinha o cuidado de não transferir para o indivíduo um juro maior do que ele podia remunerar. Hoje não. É um tratamento absolutamente impessoal. Você praticamente não analisa se o projeto tem fundamento social, econômico ou até ambiental ou não. Então essa crise que nós vivemos é uma crise de valores. Ela se manifesta sintomaticamente aqui, ali, nessas gripes. Isso são frutos de desajustes dos valores nossos. Mas o que é que tem gripe a ver com a crise financeira? São irmãos. São irmãos. E note que a reação foi de profundo descrédito em relação aos mexicanos. Pouco se interessou que fossem fracassar as instituições mexicanas. O mundo diz, não é comigo, se arrume. Tá certo? Na próxima crise de gripe, se isso acontecer, vira aquela história do livro de
Saramago, ensaio sobre a cegueira, vai ser todo mundo, cada um cuidando do seu, e o seu está podre, como é que tá? Então tem que haver outra visão. A competição leva a esse isolamento na hora da dificuldade. E o mundo vai viver sempre em dificuldade. Há quem diga, a mudança é o estado de normalidade. Mas isso significa crise também. Não vai parar de ter crise mais, nunca. Então as pessoas não têm que simular as crises para se ajustar. E uma das formas é através da solidariedade, da solidarização. Isso sobretudo em meio ambiente. Porque o meio ambiente, ele traz para a gente questões difusas, de difícil percepção, tipicamente, monodisciplinariamente. Então, esses meus 17 anos no meio ambiente me fez ser assim, tipo um pastor protestante. Esse cara vem aqui falar, eu fui ao Rio de Janeiro uma vez, quase botando para fora, porque eu fui falar sobre filosofia, sobre Jean-Paul Sartre, o existencialismo, sobre Erich Fromm, ser e tempo eu não conhecia, mas sabe, do amor à vida de Erich Fromm. Lá ia eu falando sobre como era o empresário que estava de bem com a sociedade, porque ele não jogava gráfico naquele tempo, né? Jogava fezes industriais no Rio Tietê, aqui na Bahia Todos os Santos, a Dalrim, empresa de porte internacional. Não se comportava bem conosco na época. Melhorou. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que convencer esses indivíduos que eles eram pecadores. E aí me transformava num pastor protestante. E aí no dia do Instituto Brasileiro de Petróleo no Rio de Janeiro, teve um que me desmoralizou. Esse cara vim para cá analisar padrões de poluição, ver esse homem da Bahia com essas ideias em baiana aqui, de falar, e não disse nada. Eu disse, poxa, o senhor estava com o vidro ligado? Não estava, eu só queria ouvir outras coisas, mas não foi para isso que me convidaram. Aí, felizmente, apareceu outro. Esse outro tinha, da Petrobras, tinha uma filial na Bahia, naquele Matari. Disse, olha, pois nós temos aqui os resultados que temos na nossa fábrica, apresentados pela palestra aí do pastor Olivieri. Nós conseguimos eliminar tantas toneladas de resíduos que o Vale dos Santos, e sabe quanto isso representou no caixa da empresa? Tantos reais de economia, não sei o que, não sei o que. Isso foi em 92. Eu vendi o peixe de selo verde em 91, 92, para as empresas que quisessem se distinguir. Mas não com uma coisa forçada, uma coisa tipo voluntário compulsório. Entendeu? Que, aliás, é o papel da gente. Nós somos cidadãos porque somos voluntários, mas no limite do risco nós passamos a ter uma obrigação de cidadania. Cidadania não é só um privilégio, é também uma obrigação. Não é isso? Então essa é a resposta para ti. Então, Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. faltou a gente retocar a frase ao final, né? Antes dele. Obrigado, André. Esse é um presente da Consiste, como forma de agradecer a sua presença aqui e poder a gente desfrutar um pouco desfrutar um pouco da sua história de vida, conhecer um pouco da sua história de vida e do seu sucesso. E como é que você sabe que foi verdadeiro? Acho que as amizades que você tem aqui, você deixou bem claro isso, a importância que você dá à amizade e a importância do servir. Acho que isso, um fato que me chamou muita atenção, que foi sempre que você está falando em servir. Acho que a habilidade que você tem em servir. E isso acho que todos nós daqui da Consiste temos que já estar preparados para esse momento, mas estar sempre pronto para servir. Obrigado. Quero tirar a foto. Primeiro tirar uma foto aqui, nossa, tá? Vamos falar da frase. Agora, para que a frase tenha quantidade, eu lhe passo a minha redação inicial, que eu próprio alterei. Eu passei para a primeira pessoa do plural. E você aí confere com a turma. Vou botar o outro. Hein, gente? Mas ainda não acabou não, hein? Espera um pouquinho aí, gente. Hoje não acabou ainda não. Só um instante. Temos a frase e nós temos um momento, vou pedir licença do Val, antes que a turma toda
Nós temos uma colega de trabalho tomando uma decisão muito difícil na vida e ela vai buscar um caminho um pouco diferente. Vem cá, Graziela. Gente, a Graziela foi um momento muito difícil na vida dela. Chegou numa daquelas encruzilhadas, ela teve que decidir. A família pesou um pouco mais. E nós, só temos a agradecer tudo que ela fez pra gente. Vamos deixar uma lembrança pra dela desse nosso tempo, claro. Intervalo, né? Uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Eu falei assim, como baiana que sou, tem uma música que é muito popular, não sou adepta do axé, mas é uma frase que é muito simbólica para esse momento, né? Adeus não, vim direto da igreja. Adeus não, eu sou fazenda do reino. Então daqui a pouquinho eu estou de volta, eu só vou dar uma voltinha ali para cuidar das pessoas que eu amo mais do que vocês, né? E tenho certeza que estou levando daqui muito mais do que deixei. Eu sou uma pessoa muito diferente pela convivência aqui, tenho canelas muito mais reforçadas, né? Já consegui transformar o meu estômago em moela, né? Para ter a capacidade de digerir, aprendi a escutar melhor e tenho certeza que para onde eu for, todas as aprendizagens aqui serão reproduzidas e eu volto, daqui a pouquinho eu volto. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto todos? Vamos lá, rapidinho. Não fizemos a frase ali. Cachorro, pessoal. A gente vai ficar aprovado. Tem cala com Vamos lá, pessoal, rápido. Ainda é provocação, né, Maria? Sendo compactado, senão precisaremos várias